Desde que eu era menino novo, filhote recém saído da casca, eu me pergunto o que tem ovo a ver com a tal da festa da Páscoa. Mas quem sou eu para meter o bedelho ou querer suscitar um debate? Só sei dizer que o pobre coelho, pelo branquinho e pelo vermelho, não põe ovo de chocolate. Na verdade, não põe ovo nenhum. Quem põe ovo para mim é galinha. Veja só que falta em comum. Será que é tudo uma pegadinha? Mas se a gente pesquisar mais a fundo, logo percebe que foi mais ligeiro. Coelho não tem pecado nenhum. Isso é trabalho para o cordeiro. E a história do cordeiro é antiga, mas velha que andava para frente. Mas hoje em dia o povo não liga, está muito ocupado enchendo a barriga com as guloseimas do presente. Mas não quero atrasar a sua janta, nem secar minha garganta, já digo para não ser prolixo, que a Páscoa é um evento fixo, muito antes da história santa lá contada pelo meu Gitsu. A Páscoa tem seu primeiro registro, a Bíblia conta em seu relato, uns 15 séculos antes de Cristo, pode ser sobre Pôncio Pilatos. O caso começa quando Israel, povo escolhido pelo próprio Deus, perecendo escravo no ventre cruel, levando um clamor ao Senhor do céu, que decide agir em favor dos seus. Veja isso, não veja só. Conhecendo teus preceitos de cor, e nos castiguem assim faraó, olhem lágrimas de garganta e nó, joelho no chão e rosto no pó, como livrou a família de Ló. Piedade, Senhor, tenha dó. A prece de um coração contrito não despreza meu ter bendito. Os seus inimigos ele maga, se precisa ele manda a praga, como as 10 lançadas no Egito, com Moisés liderando a saga. Mas 9 pragas não bastaram para dobrar o rei orgulhoso, que iria pagar muito caro por modo de ser tão teimoso. E o rei que se achava bem-vindo chorou feito qualquer menino, e ao final da 10ª praga se encolheu mais amarga, que nos pode guardar o destino. A morte passou pelo Egito, visitando filhos e filhas, e levou de modo irrestrito, primogênito de cada família. E como a nação de Israel, no território do Egito habitava, no mesmo decreto tornou-se réu pela morte que por lá pairava. Mas Deus não queria seu povo morto por seu próprio decreto, por isso fez um decreto novo, salvando aqueles que lhe têm afeto. O sacrifício não é o que importa. Escolha um cordeiro, filhote de ovelha, e passe seu sangue nos umbrais da porta, tal casa não terá gente morta, se a porta de sangue estiver vermelha. A palavra Páscoa significa passagem, pois a morte ao passar pelo Egito, viu o sangue e entendeu a mensagem, que devia seguir viagem, conforme o Senhor já havia dito. O cardápio da Páscoa é cordeiro, e uma salada de erva amarga, pois amargo foi o seu cativeiro, e salvos foram da última praga. Pois agora ficou difícil. Você pode ter pensado, o que Jesus tem a ver com isso? Lá no filme do Mel Gibson, se a Páscoa foi lá no passado. A Páscoa do antigo Egito apenas anunciava um sacrifício ainda mais bendito de quem se faria maldito por aqueles que tanto amavam. Assim como o sangue do Cordeiro poupou de Israel a vida, o sangue de Cristo no madeiro nos livra da morte tão merecida. Ao ver o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, a morte passou por cima. Ao ver o sangue de Cristo na minha vida torta, a morte passa igual toda rima. A maioria defende isso, que a Páscoa é doce que nem chocolate. Só que não tem doçura no sacrifício. Problemas técnicos. Glória a Deus. Amém. Foi-se.
sacrifício, né? Sobre o Pessah, né? O Páscoa em aramaico, que é Pessah, ou Pessah, P-S-H-A em hebraico, em grego, né? Que significa passagem. É desde o momento da última praga, quando foi espargido o sangue, porque precisou do sacrifício dos cordeiros, né? Até o momento em que o povo sai em passagem para entrar no deserto. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 5. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Olha lá, irmãos, aquela família ali é o Alessandro, tá? O Alessandro, irmãos, a mãe dele, é o padrasto dele. Estou muito feliz deles estarem aqui. Ele passou comigo no centro de recuperação. Estou muito feliz dele estar aqui, parceiro de guerra. Filho de Peniel, né? Glória a Deus. Amém? Agora foi. Lucas 24, do 13 ao 35. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o caminho de Emaús, o princípio do Cristo, com toda a glória dele como Rei revelado, em nome de Jesus. Amém? Diz o seguinte, irmãos: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas como os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, na palavra, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobretudo, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam-se, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram às aldeias para onde iam, e fez com que ia para mais longe. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se então-lhe os olhos, e eles o conheceram, e então desapareceu. Feche os olhos. Amém. Maravilhoso Deus, Deus de poder, de amor, de bondade, de misericórdia, Deus Santo. Obrigado, meu Pai, pelo que significa este domingo, o significado para todos os cristãos, Pai, independente da data estar certa ou estar errada, independente se é católico, se é ortodoxo, se é evangélico, se é protestante, não importa, nós celebramos a ressurreição. Aleluia. De Cristo. Nós celebramos a ressurreição do Cristo que morreu, que desceu até o inferno, que tomou a chave das mãos do diabo e que está vivo. E que está vivo e que representa a vida. Ao mesmo Jesus que se apresentou, meu Pai, ó Jesus do livro de Apocalipse, o mesmo Jesus que se apresenta em toda a glória, em toda a majestade. Ó Jesus, é o teu nome que nós servimos. Obrigado, meu Pai, fala conosco. Fala com cada irmão, com cada irmã, é no teu santo nome,
que nós celebramos, que nós nos alegramos, Pai, independente do ovo de Páscoa, de chocolate, do que muita gente celebra. Meu Pai, como, meu Pai, nós vemos aí no nosso país celebrando o Carnaval, nessa data, nós celebramos o nome do Deus vivo, nós celebramos o nome do Deus vivo, nós celebramos a Páscoa, a passagem do sangue do Cordeiro, que faz partido nas portas e nos umbrais, nós celebramos a passagem da morte para a vida, nós celebramos a passagem do mundo carnal para o mundo espiritual, e toda a excelência de Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Esta é a nossa oração, em teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, pode mudar. Muda de novo. Amém. Glória a Deus. Amém? As vozes do caminho. Irmãos, essa palavra, Deus me trouxe uma revelação dela há vários dias. E eu não sabia, irmãos, que eu ia estar ministrando aqui na Páscoa. Não tinha como eu saber. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus, irmãos, Ele fala em mistérios. Hoje, o nosso Deus ainda fala. Amém. Hoje, o nosso Deus ainda fala. Quem tem ouvidos, ouça. E hoje de manhã, eu tive uma meditação com a minha esposa. E acabou que Jesus hoje reforçou e falou para mim mais uma vez em mistério sobre o caminho de Emaús. Primeiro, eu quero contar uma história para vocês que eu participei hoje com a minha esposa meditando. Olha que interessante, irmãos. A história do diamante da coroa britânica. Em 1941 foi achado, irmãos, em Serra Leoa, um dos diamantes que é considerado dos diamantes mais puros já encontrados na Terra. Esse diamante, ele foi doado pelo governo de Serra Leoa para a coroa britânica, e ele ficou 7 anos na mão de um lapidador, de uma pessoa que trabalha com joia, que trabalha com peças de ouro, e ele presta serviço e fazia todo tipo de joia para a coroa. E aí, irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante. Depois de dias, esse diamante na mão desse Orígenes, desse joalheiro, ele pegou aquele diamante, ele girou para um lado, girou para o outro, e aconteceu uma coisa que o povo o povo britânico, ele se chocou, porque aquele homem pegou uma talha, ele colocou naquele diamante e ele bateu, e o diamante foi quebrado. Um diamante que era uma gema, irmãos, grande, mais ou menos isso aqui, ó. Ele ficou uma pedra desse tamanho. E o pessoal lá, o povo ficou doido. Falou, mas por que esse camarada fez isso? Por que ele pegou uma pedra grande, que era considerada uma das gemas mais puras, e ele colocou uma talha e quebrou aquele diamante? Eu vou explicar para vocês depois. Eu quero deixar vocês com a pulga atrás da orelha, mas tem um motivo. Amém? Então, irmãos, ele tem todo um porquê dele ter feito aquilo, e tem tudo a ver com a morte e ressurreição de Cristo. Amém? As vozes no caminho, irmãos. Quais são as vozes do caminho? Qual que é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz, irmãos? Vocês lembram que há um tempo atrás eu ministrei para vocês sobre vozes, né? Então, irmãos, eu tenho estudado muito, eu tenho aplicado isso na minha vida, sobre vozes. Porque muitas vezes, irmãos, a gente ouve tantas vozes ao nosso redor. A gente ouve a voz das circunstâncias, a gente ouve a voz do nosso eu aqui dentro, a gente ouve voz negativa, a gente ouve noticiário, a gente ouve tanta coisa. Quantas vezes, irmãos, o nosso intelecto, o nosso eu está gemendo e falando tanta coisa? Quantas vezes a nossa mente ela é barulhenta e a nossa mente está falando, martelando o tempo todo? É muito interessante, irmãos. Mas qual é a voz que você realmente deve ouvir? Qual é a voz que realmente tem significância? Qual é a voz que realmente vai trazer mudança para a nossa vida? Será que se a gente ouvir o nosso eu vai estar certo?
Será que a gente ouvir a nossa mente, será que a nossa mente vai estar certa? Será, irmãos, que se a gente parar para ouvir o nosso coração vai estar certo? Então, irmãos, eu quero falar a primeira voz que a gente vê no caminho de Emaús. A palavra aqui está falando dos dois discípulos, irmãos, que eles saíram, logo após a crucificação, eles saíram de Jerusalém e foram a caminho da cidade de Emaús. A palavra aqui está falando que era uma distância de 60 estádios ou 11 quilômetros. Irmãos, caminhando, tá? As pessoas, elas demoram uma faixa de 2 dias para cruzar uma distância dessa. Caminhando normal, andando pela floresta, né? Em alguns casos, né, aqueles que são mais acelerados, que estão em vigor, né, geralmente aí em 24 horas se faz, isso depende muito. Mas a pessoa caminhando, descansando, ela leva em média aí 2 dias, né? Tirando a noite, né, porque a pessoa precisa descansar, ninguém vai caminhar de noite, né? Então é mais ou menos isso daí. E eles, irmãos, estavam conversando entre eles. Eu quero que vocês foquem bastante nisso. Estavam os dois, Cleopas e esse outro que a gente não sabe o nome dele, mas nos livros apócrifos, irmãos, foi achado o nome dele. O nome dessa segunda pessoa que estava com ele é o mesmo nome de um dos ladrões da cruz, é Dimas. Então estava Cleopas e Dimas. Poxa, mas ele não era o Messias. A gente andou com ele e ele foi lá e ele fez milagres, prodígios. A palavra está falando que eles estavam conversando entre si, mas não era ele. É verdade, era ele. Mas como ele morreu, não ia ressuscitar hoje, no 3º dia? Ele não ressuscitou. E estavam os dois questionando e andando no meio do caminho e falando entre si, quando Jesus aparece e começa a andar com eles, né? Mas o que vocês estão falando? Pelo jeito, irmãos, eles estavam numa conversa bem fervorosa, né? Não, como é que pode? Morreu, e cadê? E ele não é o profeta, ele não curou, ele não andou sobre as águas, como é que morreu? Mas eu não sei. Mas como, rapaz? E agora? O que vai ser da gente? Pelo jeito, eles estavam numa conversa bem calorosa, quando Jesus aparece no meio deles e vai andando com eles. E aí Jesus fala, mas do que vocês estão falando? Jesus. Primeiro, eles não reconhecem Jesus, eles não conseguem identificar que é Jesus. Por quê? Porque Deus fechou os olhos deles. Vocês podem ver que na palavra está falando que os olhos deles foram fechados. E aí, irmãos, eles continuam aquela discussão, mas do que vocês estão discutindo? Jesus pergunta. A gente está falando sobre Jesus, que seria o profeta. Então eles estão falando aqui num pretérito imperfeito, né? Que ele seria, mas como que pode? Mas ele morreu e era para ressuscitar hoje, ele não ressuscitou, e a gente está aqui, né? E eles começam a contar a história, e eles fazem aquela ladainha. Os irmãos sabem o que é ladainha? Ladainha, para quem está no Nordeste, quem é da terrinha lá, né? Sabe que a ladainha é quando elas iam, né? Os católicos tocando aqueles instrumentos e fazendo aquelas rezas longas, aqueles cânticos que eles chamam de ladainha, porque eram bem longos, começavam no início da tarde e até de madrugada, ou até o romper da noite, né? Até o limiar da noite, 10, 11 horas da noite. Então eles iam lá, ó Jesus abençoado, e fazendo as rezas com todo respeito, tá, irmãos, a cultura, né, do nosso povo, né, que é uma tradição, mas isso é uma ladainha. Então eles começaram a falar, mas ele veio, e ele estava aqui, e ele foi traído, ele foi levado para Pôncio Pilato, ele foi crucificado, e as mulheres foram lá, e quando elas chegaram no sepulcro, ele não estava mais no sepulcro, e os anjos vieram e falaram que ele não estava lá, e no outro dia os discípulos foram, e Jesus não estava lá mesmo, e aí a gente ficou sem saber. Primeira voz que eu quero falar para vocês, irmãos, a voz humana. A voz humana. Irmãos, qual é a voz que nós temos ouvido? Não é a voz humana. A primeira voz que a gente vê no caminho de Emaús é a voz desses dois homens. A voz de Cleopas e Dimas conversando, né? A primeira voz que a gente vê é essa discussão calorosa entre dois homens. Irmãos, a
aqui, ela deixa bem clara que é a voz do companheiro de caminho, que caminha com você, que trilha o mesmo caminho, um caminho cheio de incertezas, de dúvidas, uma pessoa que é falha como você. Quantas vezes queremos ouvir a voz humana, ao invés de ouvirmos a voz de Deus? O conselho do homem, do amigo. Qual voz que você tem escutado? Irmãos, qual é a voz que você tem escutado quando a gente fala de voz humana? Irmãos, muitas vezes a gente busca o conselho no homem, a gente busca conselho na pessoa próxima, e muitas vezes a pessoa é um fiel companheiro de jornada, é uma pessoa que está batalhando com a gente, é uma pessoa que passa por luta, por dificuldades, por frustrações, e que muitas vezes, irmãos, não vai ter o conselho que você realmente precisa, né? Muitas vezes vai ter, porque existem homens e mulheres que são sábios, mas tem muita gente que busca conselho com a pessoa errada, com a pessoa que não tem muito a acrescentar. É o que acontece aqui. Eles estavam pelo jeito no caminho, numa discussão acalorada que não ia chegar a lugar nenhum. Eles iam chegar em Emaús, um questionando o outro e sem ter a resposta. Irmãos, existem coisas que o nosso conselho precisa ser buscado direto com Deus. Existem conselhos que nós precisamos que vêm só da mão de Deus. Existem coisas que nós precisamos ouvir, irmãos, que muitas vezes a pessoa próxima, ela não vai conseguir te trazer aqui. Irmãos, eu não estou criticando aqui quem busca conselho, mas busque com pessoas sábias. A própria palavra fala que a gente deve buscar o conselho, mas a gente deve saber com quem nós buscamos conselho. Amém? Amém. Mas aqui, irmãos, está deixando bem claro que um estava tentando descobrir a resposta no outro. Dimas tentava descobrir em Cleópas e Cleópas em Dimas. Pô, Dimas, mas o que você tem a me dizer? Rapaz, eu não sei não, hein? Como é que pode ter morrido? E cadê ele? Não ressuscitou? E Cleópas falava, vixe, é verdade, e agora? O que vai ser de nós? Aquele questionamento, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos ter. E muitas vezes a pessoa próxima não consegue. Irmãos, o conselho mau é tomado todos os dias. Todos os dias. O que a gente mais vê, irmãos, é mau conselho. O que a gente vê, irmãos, em chat, nas redes sociais, são maus conselhos. A gente vê muitos casos, irmãos, da pessoa, poxa, eu estou com um problema no meu relacionamento. Separa desse traste. Não vai dar certo, né? Ou vice-versa, né? Separa dessa mulher. Mau conselho, né? Ah, mas o que você vai fazer? Não está dando certo. Vai pegar dinheiro com a agiota, empenhora o carro lá, né? Irmãos, a gente está rodeado de conselhos maus ao nosso redor. Por isso que a gente tem que entender a quem a gente vai pedir conselho. E muitas vezes, irmãos, falando sobre voz humana, e quando a voz falha, vem da gente mesmo. Vem do que eu falei no começo, do coração, que é enganoso, da mente, que é enganosa, das nossas emoções, que são enganosas. Muitas vezes, irmãos, a atitude mais traiçoeira é a nossa mesma. Quantas vezes, irmãos, o erro é nosso e nós buscamos conselho de forma errada em nós mesmos. E depois a gente quer culpar o outro, né? Muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas que culpam o diabo, culpa tudo, mas a pessoa não assume a própria culpa. Ela não assume a própria responsabilidade pelas decisões erradas que ela toma. É por isso, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado até com a voz, porque o nosso coração é enganoso, a nossa mente é enganosa. Irmãos, às vezes a nossa mente ela é traiçoeira e ela está nos enganando. Quantas vezes, irmãos, a gente está igual aquele desenho. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e falei para ela, aquela imagem do Tom e Jerry. Quem lembra daquele desenho clássico dele, do Jerry Diabinho? Vai lá, faz, né? E o Jerry Santinho, não faz isso. E às vezes, irmãos, é assim mesmo, são as duas vozes trabalhando dentro de nós. Irmãos, nós precisamos, existem coisas que nós precisamos do conselho vindo direto do trono de Deus. Existem coisas, irmãos, que é só nesse caminho, é a gente trilhando o
caminho de volta para Cristo, que é onde eu quero chegar, sobre o caminho de Emaús. A primeira voz, irmãos, é a voz humana, né? Quantas vezes a gente está buscando o conselho de forma errada? Muitas vezes, irmãos, o conselho da prudência, ele vai vir direto do trono de Deus. Deus pode usar uma pessoa, pode usar a palavra, mas Deus, ele vai trazer a resposta do conselho que você precisa, direto da mão dele. Amém. Não tenha dúvida, irmãos. Deus, ele vai trazer. E a gente tem que aprender, irmãos, a entender que nós somos culpados, porque nós vivemos sobre uma lei universal, que é a lei da semeadura. A gente planta, a gente colhe. Por isso que a gente não deve acusar, apontar, porque o nosso erro, o nosso caminho, o caminho errado, nós traçamos, né? Como aquela história da irmã que foi buscar conselho. Ô pastor, queria um conselho, pastor, o diabo entrou no meu cartão de crédito. Ô pastor, eu passei na frente da Anitta Chus, e na hora eu senti que o meu cartão foi possuído. O meu cartão está lá, piorado, está praticamente piorado na Anitta Chus, lá 24 meses, né? A culpa não é do cartão, a pessoa que foi lá que pegou o cartão. Não é verdade, irmãos? Deus está mostrando, não faça isso, não tome essa atitude. A pessoa busca conselho só com as pessoas erradas. Por quê? Porque o homem tem um lado também do ego. Ele quer ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Por isso que busca conselho com a pessoa que vai falar aquilo que ela quer ouvir. Sabe, irmãos, porque tem tanta gente que vive, não firma numa igreja, vive mudando, porque ela quer ouvir a voz que é agradável no ouvido dela. Ela não quer ouvir a verdade. E quando ela está num lugar não é agradável, muda, está em outro, muda, está em outro, muda. Enquanto ela não achar a voz que ela quer ouvir do jeito que ela quer ouvir, não está bom. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus usa mula, Deus usa pedra, Deus usa o que for, irmãos, mas Ele vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Qual a voz que você tem usado? Ouvido. Qual a voz que você tem escutado? Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O caminho de Emaús nos ensina a ouvir a voz verdadeira. Amém? Primeira voz, a voz humana. Amém? Segunda voz, irmãos, ouvindo a voz da dor. Essa é outra voz, irmãos, que influencia demais a nossa vida. A voz da dor. A voz do que está acontecendo ao nosso redor. A voz das circunstâncias. Por que a voz da dor, irmãos? Porque aqui, esses discípulos, eles estavam andando num momento de dor. Eles acabaram de sair da crucificação do Mestre, aquele que trouxe esperança para Israel, e ele morreu na cruz, e ele prometeu que ia ressuscitar no terceiro dia, e eles saíram de Jerusalém, e eles estavam naquele caminho de dor, e agora o Mestre morreu, aquele caminho de incerteza. E acontece uma coisa, irmãos, que é muito interessante. O porquê que a gente precisa falar sobre a voz da dor? Porque Jesus, Ele intercede eles no meio do caminho, e eles não conseguem reconhecer Jesus, porque eles estavam ali, irmãos, tão envolvidos naquela dor, naquela incerteza, naquela insegurança. E agora o que vai ser da gente? O Mestre morreu, o que vai acontecer? E ouvindo aquela voz da dor, e ouvindo aquela voz da incerteza, que eles não reconheceram Jesus no caminho. Os dois discípulos não reconhecem Jesus, ele não se revela no caminho, por permissão de Deus. Quantas vezes ouvimos apenas a voz da dor, damos foco na dor e não enxergamos Jesus, ficamos totalmente fixados na circunstância ao redor, naquilo que nos cerca, na dor. Quantas vezes, irmãos, os nossos olhos, eles estão tão fixos no que está acontecendo, na dor, na circunstância, na dificuldade no casamento, na angústia, na tristeza, na enfermidade, na dificuldade financeira, e a pessoa está ali, e ela não consegue enxergar nada fora daquilo, porque os olhos estão cegos. Quantas vezes, irmãos, as pessoas estão presas numa angústia, numa tristeza, e naquele ciclo de dor que a gente ouviu falar, que a gente falou tanto no avivamento do Adrenovo, né, irmãos? Sobre esse ciclo de dor, esse ciclo de angústia, a pessoa não sai, e ela não consegue enxergar nem Jesus no caminho. Jesus está lá caminhando no caminho de Emaús, e esses dois homens não conseguem enxergar Jesus, e foi
permitido. Olha que interessante, mas a palavra fala que foi permitido que isso acontecesse. Jesus muitas vezes, irmãos, ele permite que a gente ouça a dor, para que ele, porque o homem tem o livre-arbítrio. Eu posso escolher seguir o caminho da dor, mas eu posso escolher ter a escama dos meus olhos derrubadas e eu poder enxergar Jesus no caminho. Amém? Irmão, Jesus, ele quer se apresentar para você no caminho de Emaús, no caminho de volta. Irmãos, aqui a gente está vendo um momento em que esses homens, eles estavam ouvindo a voz da angústia, da incerteza, da dor. Então, em nome de Jesus, essa noite é noite de conserto. Essa é uma noite, irmãos, onde Deus, ele vai operar, e eu tenho certeza que ele vai ajudar pessoas aqui que estão ouvindo a voz da dor, mas não conseguem enxergar que Jesus está no caminho com você. Irmão, Jesus, ele está no caminho. E a palavra diz, irmãos, que eles estavam ali discutindo, mas eles esqueceram de ver e entender que Jesus está presente na dor. Você está caminhando na dor, Jesus está caminhando com você. Você está caminhando na incerteza, Jesus está caminhando na incerteza. Você está caminhando no momento de dificuldade, de angústia, Jesus está caminhando com você. Ele está vendo, Ele está lá com você. Mas muitas vezes, irmãos, as escamas dos nossos olhos não deixam a gente enxergar que Jesus está lá no caminho. Ele está do teu lado, Ele está caminhando com você. Desde a hora, irmãos, em que a gente começa a crer, irmãos, como que é maravilhosa aquela palavra do livro de Daniel. Quando Daniel começa a orar, e ele está orando, sabendo que ele está sendo perseguido, e ele dobra o joelho para o Oriente, em direção a Jerusalém, e quando ele dobra o joelho, vem um anjo e fala: Daniel, varão valoroso, desde a primeira vez que você aplicou o teu coração em oração, Daniel, eu tenho ouvido a tua oração. Irmãos, desde a primeira vez que você aplica o teu coração ao Senhor Jesus, em nenhum momento da tua vida, Jesus deixa de estar do teu lado. A angústia, a dor nos cega. Quantos de nós, irmãos, nos deixamos cegar pela dor, cegar pela angústia, cegar pela tristeza, e nós não conseguimos ver que Jesus está com a gente no caminho. Ontem, irmãos, eu postei sobre a Via Dolorosa, e ontem eu chorei muito ouvindo esse louvor. E ele fala sobre a Via Dolorosa, né? Pela Via Dolorosa, que é o caminho do amor, lá estava Jesus Cristo. Irmãos, esse louvor, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não tem momento melhor para a gente ouvir a Via Dolorosa do que esse. Irmãos, Jesus, ele estava lá. Eu quero contar um testemunho para vocês. Quando eu era criança, eu devia ter 10, 11 anos, eu era bem doente, eu tinha problema pulmonar, eu era bronquiteiro. Quem que lembra dos bronquiteiros de plantão? Hoje em dia já não tem tanto, né? Mas pensa num camarada que vivia com inalação, internado, saía, voltava. Irmãos, eu conheci aquela Santa Casa de ponta a ponta. Irmãos, eu juntava com mais 3 guri que vivia internado também. A gente prendia de poé no soro, a gente escondia esparadrapo, a gente dobrava, prendia no braço, e de madrugada a gente rodava aquela Santa Casa inteira, irmãos. A gente ia dentro do necrotério, a gente ia na lavanderia, a gente ia em todo quanto é lugar que vocês imaginaram. O médico, irmãos, 2 vezes o médico brigou, chamou a atenção, porque falava assim: gente, esses meninos estão tomando antibiótico, de madrugada a gente trancava o soro e andar, como é que remédio vai fazer efeito? E lá, irmão, tá a gente andando. E uma vez eu tô lá, né, deitadão com o soro, e o médico veio e falou: mas gente, o que está acontecendo? Já tem 3 dias esse guri tomando antibiótico e faz. Já era para estar começando a dar resultados, né? Mas vai dar como? Né? E aí, irmãos, aconteceu uma coisa. Uma vez, uma tia minha que é falecida foi comigo para a Santa Casa. Eu bem mal, passando mal, com falta de ar. E aplicaram uma medicação errada. Quando eu falo para vocês que a minha vida dá um livro, e aplicaram uma medicação errada. E aí, irmãos, eu melhorei, fiz as inalações, tomei medicação, fiquei em observação. A hora que eu estava subindo aquela rampa da Santa Casa, a ponta dos meus dedos começaram a formigar. Eu senti a minha saliva começar a adoecer. Eu senti que minha perna deu aquela bambeada. E aí, irmãos, a minha mãe, muito magrinha, minha mãe me segurou. Eu
estava perto do ponto de táxi, um taxista que estava lá correu para me socorrer. O taxista me pegou no colo e correu comigo lá dentro da Santa Casa. Me deixaram no corredor e eu vi um desespero dos enfermeiros. Minha mãe estava lá fora, eu estava sozinho. Foi a hora que eu escutei um médico lá ali no momento, os motoristas da Santa Casa falar: essa medicação não era para ele. Irmãos, eles aplicaram uma medicação de adulto para um menino de 11 anos. E ali mostravam ele tentando descobrir o que tinha sido aplicado, porque em 1900 e algum tempo atrás, eles deixavam umas pranchetas, não sei se hoje em dia deixa na beirada da cama, da maca, né? E cadê? Como é que vai descobrir que remédio que aplicaram? Irmãos, eu estava deitado, porque eu comecei a vomitar. E a enfermeira me deixou com o corpo transversal na cama, com a cabeça para fora, para não sujar a maca. Irmãos, e a médica falou que o sintoma que eu estava tendo uma reação muito grave do remédio. E eu tive princípio de desmaio. Na beirada da minha cama, eu vi, eu não era crente, ninguém na minha família era, eu não sabia o que era Cristo, eu não sabia o que era Evangelho, eu não sabia nada. Eu vi os pés, com a marca de cravo, com o fio no meio dos pés, na beirada da minha cama, eu deitado, eu não vi rosto, não vi nada, eu vi só os pés. Irmãos, demorou um tempo, veio uma enfermeira falando: eu achei a prancheta com a medicação que estava na maca onde ele tomou, que era para ter sido aplicado numa pessoa adulta de outro tipo de problema. Irmãos, conclusão, eu estava feliz que eu ia sair do hospital, fiquei mais 7 dias internado, mas a médica falou que eu escapei da morte mesmo, como várias vezes. Eu vi Jesus comigo naquele mundo. Irmãos, Jesus, Ele está conosco. Aleluia. A todo momento, no momento da dor, no momento da angústia, Jesus está com aquela mãe que perdeu o filho lá no Evangelho. Tem um monte de gente acusando, falando, mas gente, vamos ter um pouquinho de amor, né? E a dor dessa mãe? Não, eu fiquei triste também. Eu falei assim, gente, é muito triste para uma mãe. O filho está brincando no parquinho, cai dentro daquela água. Ela tem uma parcela de culpa? Não cabe a nós. Tem, se a gente for ver pelos olhos humanos, porque deixou uma criança de 3 anos para ela ficar olhando da janela. Irmãos, a gente sabe que uma criança pequena dessa idade, a gente não tira os olhos. Mas e a dor dessa mãe? Jesus está com ela lá. Jesus não está ajudando ela, se ela acertou ou se ela errou. Mas você pode ter certeza que o Espírito Santo está lá do lado dela, consolando ela. Porque quando ele subiu, ele deixou o Consolador aqui. Amém? Então Jesus, irmãos, Ele está com a gente na dor, Ele está com a gente nos problemas, Ele está com a gente nos piores momentos. Jesus se apresenta no caminho, mas muitas vezes nós não reconhecemos. Sabe por quê? Porque em todo momento Ele está conosco. Ele está com a dor, Ele está na dor, Ele está na angústia. Quando você tem, quando você não tem, quando o cenário da tua casa está cheio, quando a despensa da tua casa está, quando ela não está, quando você tem condição de pagar as tuas contas, quando você não tem, quando a tua família está bem ou quando ela não está, quando você está doente ou você está saudável, a todo momento Jesus se apresenta na sua vida. Ele está com você no caminho. Amém? Glória a Deus. Amém. Jesus pergunta: quais acontecimentos? Aqui, irmãos, a gente vê uma parte que é bem interessante e que Deus me deu essa revelação. Olha só, Jesus pergunta, logo que ele está no caminho com os discípulos: sobre o que vocês estão falando? E eles começam a falar para Jesus sobre Jesus. Vocês entenderam? Parece conversa de doido, né? Jesus se apresentou para os 2 discípulos no caminho e eles começaram a falar de Jesus para Jesus. Não, Jesus, é o seguinte, eu quero falar para você sobre Jesus. Vamos conversar aqui que eu quero falar para você de um tal de Jesus, né? Irmãos, aqui a gente está vendo uma coisa que é bem interessante. Quando o homem é cego, muitas vezes o homem ele é cheio de si. É muito interessante porque quando Jesus ele se apresenta para eles, eles não conseguem identificar Jesus, eles começam a falar de Jesus para ele. Mas Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, o Criador, e Jesus sabe de tudo. E ali, irmãos, eles começam a falar. Quantas vezes, irmãos, o homem ele é cheio de si e ele fala:
coisas que a gente vê nos milagres de Jesus é que ele chega para a pessoa e ele faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Não é? O que queres que eu te faça? Ah, Jesus, eu estou aqui na beirada do tanque, já tenho não sei quantos anos, e toda vez que é para mim ser curado, outro é jogado no meu lugar e eu perco a bênção. Ah, Jesus, eu estou aqui e eu estou nessa condição. Então a gente vê várias vezes a pessoa se justificando para o mestre que sabe de todas as coisas, para o mestre que é onisciente, para o mestre que entende, irmãos. E aqui isso acontece. O homem cheio de si, o homem que só ouve a própria voz. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos a nossa própria voz? Uma das coisas mais difíceis, irmãos, para o nosso Jesus trabalhar é no coração do homem, porque nós temos o livre-arbítrio. O pastor Rogério pode chegar para me aconselhar: pastor Amigo, eu posso sentar com você? Pastor Amigo, mentira, eu queria te aconselhar a fazer isso, isso, isso. Mas se eu tiver com o coração endurecido, ele vai falar, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Eu posso ouvir aquele conselho, irmãos, com o coração duro, petrificado, e não aplicar. Irmãos, quando a gente faz um tratamento e você passa por um psicólogo, a gente ouve muito isso durante o tratamento. A gente vai te dar o caminho das pedras, mas é preciso aplicar. Se você não aplicar aquilo que está sendo falado, não vai frutificar, não vai trazer resultado aquilo que está sendo falado. E o homem, irmão, muitas vezes é cheio de si mesmo. E aqui a gente vê que eles criam numa fé natural. Eles só conseguiam ver a Cristo crucificado. Olha que interessante. Eles tinham uma fé limitada. Eles falaram que ele era, que ele seria o profeta. Ele seria o enviado de Deus, o Cristo revelado, aquele que veio para curar o mundo, para sarar o mundo. Então, irmãos, olha que interessante. Primeiro, cheio de si. Não, Jesus vem e quer falar, quer aconselhar. Espera lá, Jesus, eu preciso te falar uma coisa. Você já falou demais, mas agora eu que quero falar. Eu vou falar uma coisa para você, Jesus. Eu acho que está por fora esse teu entendimento, essa Bíblia aí, e eu acho que é assim. Eu acho que para te servir tem que orar assim, eu tenho que fazer assim, e Jesus, eu acho que alguma coisa você está errada. Acho que algumas coisas, Jesus, o senhor está certo, mas tem coisa que o senhor está errado. E eu quero falar para o Senhor do Jesus que eu conheço, tá, Jesus? O homem cheio de si, ele ouve somente a voz do Jesus que ele cria. Ele ouve a voz somente do Jesus que vem para a mente, que vem para o intelecto dele. Não ouve conselhos, ele ouve somente a própria voz. E aí, irmãos, Jesus não consegue trabalhar nesse coração. Lembra da peça de teatro que a gente apresentou sobre o coração do homem? Jesus! Então, eu vim aqui fazer a faxina no teu coração, porque um dia você veio, foi lá na igreja e aceitou, e você falou que eu poderia fazer a faxina. Vamos tirar a mentira? Não. Mas pera lá, Jesus, se o senhor tirar a mentira, e o dia que eu precisar faltar serviço, que eu precisar bater aquela miguela na cabeça do patrão, que eu estou com dor de barriga, que eu estou doente, e eu não quiser trabalhar? Não, então tá bom, deixa a mentira. Não, vou fazer o seguinte então, vamos tirar a preguiça. Não, Jesus, e aquele dia que eu quiser ficar preguiçoso? No final, o coração do homem, ele se revela de uma forma que Jesus não pode tirar nada de dentro do coração dele. Olha que coisa, é assim o coração do homem, irmãos. Cheio de si, cheio do eu, cheio da vaidade, cheio do ego, cheio de si mesmo. E muitas vezes o nosso coração religioso quer pregar Jesus para o próprio Jesus, para a própria palavra. Está aqui escrito, né, que a gente tem que ter fé, crer, a gente precisa entregar, a gente precisa ser submisso. Não, mas eu acho que não é desse jeito não. Eu acho que essa palavra aí não é para mim, está um pouco errada. Não, irmão, essa palavra é para nós, entendeu? Fé natural. Eles só viam Cristo morto. Não, mas ele andou aqui na terra, ele fez milagre, ele fez prodígio, mas ele morreu. E ele falou que ia ressuscitar hoje, mas não ressuscitou. E agora? E agora? Irmãos, aqui a gente está vendo um homem. Por que a imagem, irmãos, que é muito usada na fé católica, é a imagem daquele Cristo crucificado? Nós não usamos, irmãos, como cristãos protestantes, nós não usamos a imagem do Cristo crucificado, nós usamos a cruz vazia, porque para nós ele não está mais no madeiro, ele ressuscitou.
Enquanto, irmãos, a gente vê que tem uma gama de pessoas que crê naquele Cristo crucificado, é o Cristo do caminho de Emaús, é o Cristo que morreu e ainda não ressuscitou, é um símbolo de maldição daquele que morreu, que está lá no madeiro e que ainda não veio. A fé cultural, ela só vê Cristo crucificado, ela não vê um Cristo que venceu a morte, uma fé limitada. Não, mas ele morreu, e agora? Acabou a fé, acabou o cristianismo, morreu. Né? Como é que pode? Jesus morreu, cadê a fé? Então quer dizer que acabou. Vamos tocar a nossa vida, irmãos. Cada um deles estava voltando. A palavra deixa bem clara no começo dessa passagem, eles estavam voltando no caminho, eles estavam voltando para a velha vida. Aquele que era pescador ia voltar a pescar, aquele que era agricultor ia voltar a trabalhar na lavoura, porque no entendimento deles, não, ele morreu, ele é mais um profeta, eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou deixar de seguir. Então, irmãos, é aquela fé limitada, é aquela fé cheia de crença limitante, é a fé que não consegue ver o sobrenatural. Eles falam que ele seria o profeta. Irmãos, aqui a gente vê que essa voz que fala conosco é a voz da religiosidade. Irmãos, a religiosidade, ela mata o verdadeiro Cristo dentro de nós. A visão religiosa das coisas, irmãos, Cristo não é religião. Cristo é novidade de vida. Jesus, ele é cura. Jesus é libertação. Jesus é uma vida plena. Nós não podemos viver religião em Cristo, porque Cristo não é religião, pelo contrário. Jesus veio, irmãos, aqui desde o princípio. Irmãos, João Batista clamou no deserto: voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do Salvador. E ele veio, irmãos, já desde o começo, o próprio João Batista batendo de frente com os princípios religiosos da época, batendo de frente: raça de víboras, quem poderá livrar da condenação vindoura? Irmãos, nós precisamos entender que a fé, ela tem que ultrapassar o natural. A fé natural, irmãos, é aquela fé palpável. Pastora, eu estou uma dor aqui, pastora, ora nesse copo d'água. Eu tenho certeza que eu vou beber esse copo d'água e vou ser curado. É uma fé natural. Eu quero um símbolo, eu quero uma imagem, eu quero uma procissão, eu quero um amuleto, eu quero algo palpável para mim poder ter fé. Eu quero alguém que põe a mão, eu quero uma campanha, eu quero mover, porque se não tiver mover, não tem Cristo. Irmãos, tudo isso é ideia humana, é religiosidade. Cristo é novidade de vida. Nesses 3 dias de silêncio, Cristo desceu até o inferno, ele pisou na cabeça da serpente, ele tomou a chave do inferno. A palavra diz, irmãos, que nesses 3 dias, quando Cristo desceu e ele pisou na cabeça da serpente, muitas pessoas que estavam mortas, que morreram e que eram crentes fiéis, ressuscitaram e começaram a andar na cidade. Olha que coisa doida, verdade, irmãos. A palavra diz que de repente a pessoa estava em casa, chegava lá, a pessoa passava mal, né? O tio, que era um crente fiel, de repente a pessoa aparece, que morreu há dias, há meses, a pessoa aparecia, porque quando ele desceu ao inferno, ele venceu a morte. Amém. A morte se submeteu à vontade de Cristo. Aleluia. Jesus, a partir do momento que ele desceu até o inferno, foi dado a ele toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo que está debaixo da terra se sujeita à vontade de Cristo. Amém. Tudo que está nessa terra se sujeita à vontade de Cristo. Tudo que está no céu, que é celestial, se sujeita à vontade de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Essa fé é limitada. Irmãos, o nosso Deus, ele tem uma fé ilimitada. Tem uma fé que se renova nas nossas vidas todo santo dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, Jesus chama eles de nécios, faltos de entendimento, tardios de coração. O nécio, irmãos, quando você vê na palavra, na Bíblia, a palavra nécio é uma pessoa falta de entendimento. É uma pessoa que tem um entendimento limitado das coisas. Tardios de coração, coração que demora para se abrir para a verdade. Olha que interessante, irmãos. Jesus fala para ele: como vocês podem ser nécios
e que era necessário que tudo aquilo acontecesse para a glória de Deus. Jesus chega e fala para ele: como vocês são nécios, como vocês são faltos de entendimento, como vocês têm um coração tardio a entender, um coração que não se dobrou à verdade, que ainda não entendeu. E Jesus chega e se apresenta para eles e fala para eles: tudo isso aconteceu para que as profecias se cumprissem. Era necessário que Jesus morresse, era necessário que aquele sacrifício acontecesse para que fosse o último sacrifício. E aqui, irmãos, eu quero falar para vocês sobre diamante. Vamos voltar lá da regra? Vamos voltar a falar do diamante. E aí, irmãos, tem aquela hora que o ourives pega e pá, ele quebra a gema. E o povo da Grã-Bretanha: meu Deus, o que esse cara fez? A gema era desse tamanho, uma gema preciosíssima. E aí, irmãos, ele explica: olha, aquela gema, eu estou há meses estudando ela. Eu trabalho com diamante, com pedras preciosas há muito tempo. Eu conheço cada fissura, cada rachado, eu conheço cada imperfeição. E ali, aquela pedra, se eu colocasse ela bruta, eu peguei um aparelho de infravermelho, eu pude ver todas as rachaduras e fissuras que havia naquela pedra, que com o passar do tempo, as intempéries iam fazer com que aquela pedra quebrasse. Um tombo que aquela pedra levasse, ela podia rachar. Uma pedra preciosíssima, valiosíssima. Por isso era necessário que eu colocasse aquela cunha e quebrasse aquela pedra. Ali eu pude lapidar e tirar o diamante mais puro já feito e já visto na face dessa terra. É o diamante que vai na coroa da rainha Elizabeth, irmãos. Aquela coroa principal dela está essa gema. A gema existe, ela é verdadeira. E aqui, irmãos, nesse momento em que Jesus ele fala isso, ele está falando: vocês não entenderam? Era necessário que eu morresse, eu fosse o último sacrifício para que as profecias se cumprissem. A gema verdadeira, a gema pura, sem mancha, sem mácula, a ovelha perfeita, Jesus Cristo. Era necessário que ele morresse na cruz do Calvário para que não houvesse mais sacrifício de animais. Era necessário que ele morresse para que as profecias elas se cumprissem. Ele é a gema mais pura. Ele foi para as mãos de Deus e Deus viu, e foi necessário que fosse rachado diante dos homens. Foi necessário que fosse lapidado, que ele sofresse o que ele sofreu na via dolorosa, na via da dor, para que a salvação pudesse chegar a cada um de nós. Ele é essa gema pura. Ele, irmãos, veio para que nunca mais pudesse passar o anjo da morte e visitando, e que cada janela pudesse ter o sacrifício de sangue, o sacrifício verdadeiro, a verdadeira Páscoa. É esse diamante, irmãos. O nosso Deus, Ele é amor, Ele é paciência, Ele é compreensão. Porque, irmãos, além disso, eles não conheceram Jesus, mas Jesus, Ele teve toda a paciência. Ele teve toda a paciência de explicar para aqueles homens do caminho de Emaús até chegar na cidade, as profecias. Como que o nosso Deus é amoroso, né, irmãos? Aleluia. Aqueles homens não reconheceram, se mostraram serem homens duros de coração, homens que já saíram de Jerusalém. Irmãos, Jesus prometeu que ia voltar naquele dia. No mesmo dia, passou um certo horário, eles foram embora. Eles não esperaram o dia se completar para ver se Jesus ia voltar. Mesmo com toda essa dureza, o homem voltando para o caminho, ele ainda fala para eles: deu uma dúvida. Vocês são nécios, vocês são duros de coração, mas eu vou explicar para vocês as Escrituras. Ele abre e começa a explicar todas as profecias, e que todas as profecias, elas se resumiam em Cristo, e que todas as profecias mostravam a volta dele. Todas as profecias de Jeremias, de Neemias, de Naum, de Sofonias, elas mostram a Cristo. Todas as profecias se resumem em Cristo. E todas as profecias, as que ainda não se cumpriram, que ainda vão se cumprir, se cumprem em Cristo. Aleluia. E ele abre as profecias e ele mostra para aqueles homens. E aí acontece uma coisa maravilhosa, porque já estava escurecendo. Jesus vai se despedir deles no meio do caminho. E eles falam: fica, Senhor, né? Já está rompendo, vem ficar com a gente. E eles constrangem, quer dizer que eles convencem a Jesus. E ali, irmãos, naquele momento, Jesus vai com eles para casa. Nesse momento, irmãos, Jesus se revela para eles. E aqui, irmãos, a palavra diz que Jesus foi à casa deles, e no partir do pão,
Ele se revelou. Aleluia. E aqui, irmãos, a gente vê que o nosso Deus, Ele é amor. Mesmo a pessoa virando as costas, voltando no caminho, Jesus ainda se apresenta, Jesus ainda traz cura, Jesus traz restauração, Jesus traz cura. Amém? Amém. E aqui, irmãos, Jesus vai até a casa deles, e no partir do pão, Ele se revela. Oh, Jesus! No partir do pão, eles reconhecem o Messias, para lembrar a saída da escravidão do Egito. Quando os judeus, então escravos, em fuga, não tiveram tempo de fermentar o pão. Trata-se de um pão que faz parte das ocasiões em que as famílias judaicas se reúnem, fortalecendo os laços e a continuidade da tradição familiar. Irmãos, o partir do pão, para o judeu, para o árabe, ele tem um significado muito grande. Não é qualquer um que senta na mesa de um árabe para comer. Não é qualquer um. Quando eles chamam Jesus, irmãos, começa a se revelar um lado de uma fé que eles não conheciam. Só se senta à mesa alguém que é próximo, que é convidado, alguém que faz parte da tua intimidade, um familiar, alguém importante, alguém que tem um significado para você, alguém que tem uma relevância, uma importância. Irmãos, começa a ter o agir da fé sobrenatural da vida desses homens. Homens que tinham a fé limitada, homens que estavam voltando no caminho, homens que não reconheceram Jesus, homens que não conseguiram enxergar Jesus, mas eles estavam voltando no caminho, e um Deus de amor explica para eles as Escrituras, e que ainda estava em tempo do Jesus sobrenatural se revelar na vida deles, e eles vão para aquele lugar, ainda com a escama nos olhos, e na hora que ele parte o pão, um momento de intimidade, um momento de comunhão, Cristo se revela. Aleluia. Irmãos, a gente precisa começar a entender que existe uma fé sobrenatural. Existe, irmãos, um Deus que move céus e terra. A gente está vivendo uma época de um esfriamento tão grande, irmãos. As pessoas estão tão frias, tão distantes. Mas existe uma fé sobrenatural. Existe um Deus, irmãos, que ainda tem poder de mudar as circunstâncias da vida do homem. Existe um Deus que derruba escama dos olhos. Existe um Deus que ajuda você a enxergar. Existe um Deus, existe um Espírito Santo que quer intimidade com você. Aleluia. É noite de conceito, irmãos. Jesus, Ele quer se sentar à mesa com você. Amém. Ele quer ter intimidade com você. Quem se lembra daquele louvor? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para gozar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, Deus Salvador. Oh, irmão, como que Jesus quer sentar à mesa com você? Aleluia. Como que Jesus Ele quer, irmãos, que a gente convide Ele? A gente ouve voz de tanta gente, a gente vê tanta coisa, a gente ouve tantas vozes, a gente ouve a voz do nosso entendimento, mas Jesus Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Aleluia. Ele quer dividir o pão, Ele quer que a gente convide a mesa. Vem, Senhor, já se faz tarde, entra no meu coração, faz morada aqui. Eu estou cansado, Pai, de tomar decisão por mim mesmo. Eu estou cansado de errar. Eu estou cansado de ser cheio de ego. E aqui, irmãos, eu digo para vocês, é uma noite de conserto para nós. Deus colocou isso profundamente no meu coração. Aleluia. No momento, irmãos, em que Elias se apresentou diante dos profetas de Baal, os profetas de Baal, eles estavam lá com todos aqueles altares, mais de 2.000 tipos de holocaustos, irmãos, 450 profetas. E ali, irmãos, chega um momento em que eles oferecem e fazem sacrifício e começam a se chicotear e eles clamam para Baal, até o momento em que o profeta Elias fala para eles assim: nossa, eu acho que vocês estão clamando baixo, porque o Deus de vocês não está ouvindo. E aí vem Elias, irmãos, com muita simplicidade. Ele não tinha altar, ele pegou 12 pedras, ali mesmo, ele procurou ali, ele colocou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Uma coisa muito simples. Ele não podia escolher as melhores pedras, a pedra que era mais bonita, mais acabada, não. Ele pegou só 12 pedras, uma coisa simples. Deus, irmãos, muitas vezes a gente inventa tanta coisa, mas Deus, Ele quer simplicidade. E ali, irmãos, ele colocou aquelas 12 pedras, ele colocou a oferta, ele pediu para que se abrisse um rego ao redor daquela oferta e mandou jogar
foi sendo derramado água, irmãos, ao ponto de encher aquele rei, encher aquela vala que foi aberta. Mas o momento em que ele ergue as mãos para os céus e ele clama ao Deus de Israel, uma coluna de fogo desce dos céus, consome o holocausto e ainda lambe toda a água que foi colocada. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Na via dolorosa, irmãos, a gente viu um Jesus que morreu. E a gente vê aqui, irmãos, o momento em que Jesus, ele quer recuperar. E Jesus, ele começa a se apresentar, ele começa a dar sinais da ressurreição dele. Mas mesmo assim teve pessoas que não viram e não enxergaram. Irmãos, que palavra oportuna. Semana passada foi ceia. A gente participou do sangue e do corpo de Cristo, não foi? Hoje, irmãos, nós estamos aqui celebrando a Páscoa. No momento, irmãos, em que a gente reconhece que Cristo, ele não está mais naquela cruz. Ele não está na cruz. Ele ressuscitou. E ele venceu a morte. Glória a Deus. Depois, irmãos, dessa vez que Jesus, ele aparece mais uma vez para os discípulos. E depois, ele só vai aparecer em glória para se revelar às 7 igrejas do Apocalipse na ilha de Patmos. Olha, irmãos, é noite de conselho. É noite da gente voltar para a fé genuína. É noite da gente deixar essa religiosidade que mata a fé genuína. É noite da gente se reconciliar com Cristo e falar para Ele: fica assim, já se faz tarde. O Senhor tem um coração para pousar. É noite de você entregar a sua vida, irmãos, mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Não se importa com quem está aqui, mas fala para Ele: Deus, eu estou cansado de ter uma fé cheia do eu, limitada. Eu estou cansado de viver de forma mecânica. Eu quero me reencontrar, eu quero me reconectar, eu quero voltar a ter um bom partido e ver as escamas dos meus olhos caindo. Fecha os olhos, irmão, em nome de Jesus. Que nada te distrai agora. Você está na presença do Deus vivo. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos agora. O Espírito Santo, ele está aqui. Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele quer te visitar agora. Eu não sei como é que está a tua vida, como é que está o teu altar, mas o nosso Deus, ele quer nessa noite se reconectar com você. Olha que bonito, irmão. Os jovens acabaram de falar sobre uma reconexão que foi oferecida para eles. Eu gostaria que você agora, se você quer fazer uma reconciliação e você quer vir aqui na frente, venha. Você está diante do Deus vivo. Se você não quer, aí mesmo aonde você está, você vai fazer uma oração comigo agora. Papai querido, no teu santo nome, meu Pai, que nós nos apresentamos, Pai, como esses discípulos do caminho de Emmaus, muitas vezes com o coração cheio de incerteza do amanhã, de incerteza do que vai acontecer, abatido, triste, amargurado, muitas vezes, Pai, com esse coração entristecido, Pai, cheio de dúvidas, Pai, querendo voltar, Pai, para Emmaus, deixando de seguir o caminho da ressurreição, o caminho de Jerusalém, e querendo olhar para trás e voltar. Mas em nome de Jesus, o Jesus poderoso, o Jesus que cura, que restaura, que esses homens falaram: ah, eu vi Jesus que curou, que fez milagres, prodígios, mas ele morreu. Mas existe um Jesus que ressuscitou, e ele quer te visitar, e ele quer te curar nessa noite. É noite de cura, é noite de libertação, em nome de Jesus. O Jesus poderoso, ele quer te visitar. Ele não está mais na cruz, irmãos. A cruz está vazia, ele venceu a morte. E ele quer te curar. Oh, Jesus, maravilhoso Deus. Deus de poder, de amor, de graça. Se tem mais alguém, irmãos, que sente no coração a necessidade de vir aqui receber a oração, vem cá. Nós queremos orar por você. É noite de reconciliação. Oriando lá, oh Deus de poder, oh Deus de amor, de graça, de misericórdia, oh Deus santo, oh Deus de graça, oh Deus de amor, meu Pai, é no teu santo nome, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço,
O Senhor tem poder.